Ministério da Cultura e Brametal apresentam Salto Alto Pod, o podcast do empreendedorismo feminino e da cultura, com Tati Serafim, apoio Sicoob e Clube 1 Benefícios. Oi, gente, estava morrendo de saudade de gravar o nosso Salto Alto Pod, o podcast do empreendedorismo feminino e agora da cultura também, porque a gente está com novidades aqui na nossa terceira temporada. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou receber 3 convidadas incríveis e a gente vai dialogar um pouquinho aqui, conversar sobre autoconhecimento, empreendedorismo, cultura, economia criativa e muita coisa bacana que a gente traz no nosso episódio de hoje. Mas antes de eu apresentar para vocês as nossas convidadas, eu tenho um recadinho muito especial. Quando acendemos uma luz, nem imaginamos tudo o que acontece antes dela chegar até nós. A geração da energia nas usinas, a transmissão para as subestações, até a distribuição às nossas casas. E quando a gente vê algo tão grandioso assim como uma torre de energia, nem imagina que ela é feita aqui, bem pertinho da gente, na Brametal. São 50 anos de mercado, sendo a maioria deles dedicados ao setor de energia, onde tornou-se uma das maiores empresas das Américas neste segmento. A Brametal fabrica estruturas metálicas para geração de energia solar fotovoltaica, torres de transmissão de energia elétrica, subestação e ainda conta com o serviço de galvanização. Mas o que a Brametal tem a ver com a nossa rede de empreendedoras? Somos uma empresa que busca continuamente a excelência no que faz. Por isso, temos compromisso com o impacto que geramos na sociedade. Nosso ambiente é diverso e inclusivo. Recebemos a todos. Cada um tem a oportunidade de crescer de forma igualitária. Um exemplo são as mulheres. Contando um pouquinho da minha trajetória, com muito prazer, que eu falo sobre isso, como que a Brametal contribui e está contribuindo, para esse protagonismo feminino. E foi isso na minha carreira, eu entrei em 2019 como estagiária na área de manutenção, onde eu passei por várias cadeiras de desenvolvimento, passei pelo planejamento, pela parte mais estratégica, na parte mais analítica. Em 2023, tive a oportunidade, de vivenciar uma outra etapa da minha vida, que é ser mãe. Voltando na licença maternidade, teve uma mudança estratégica na empresa e essa mudança me trouxe a oportunidade de assumir uma cadeira de liderança. Hoje atuo como supervisora de manutenção, uma área que historicamente ela é dominada pelo gênero masculino. Eu entrei aqui na Brametal em 2006, fui uma das primeiras mulheres a entrar na empresa, na parte da produção. E assim, eu tive bastante incentivo da empresa, porque eram as primeiras mulheres e tudo, vários funcionários ajudavam a gente por ser só homens. Fui muito bem recebida aqui em 2006. Consegui evoluir dentro da empresa, que hoje estou na engenharia do produto. E assim, aprendi muito aqui dentro, cresci, vi que a empresa cresceu também junto com a gente. Inclusive hoje tem muitas mulheres dentro da empresa, e antigamente não tinha quando eu entrei. Cresci bastante, não só aqui dentro da empresa, como fora também. Quando eu cheguei na Brametal era algumas mulheres, hoje eu tenho um grande número de mulheres. Eles estão apostando na mulher, confiando na mulher em operar a máquina, exercer uma função que antes não tinha, Então assim, antigamente as mulheres vinham para qualidade, as mulheres vinham para RH, hoje não, nós temos um grande número de mulheres em produção. Faz parte da construção do legado se importar com as pessoas aqui dentro da empresa e também fora dela. Como, por exemplo, quando apoiamos projetos de transformação social, como é o caso do canal Salto Alto. Nós temos muito orgulho em ter uma empresa como a Brametal apoiando o canal Salto Alto, a rede de empreendedoras mais completa e inovadora do estado. Então, o tema de hoje é autoconhecimento versus empreendedorismo. Será que uma coisa tem relação com a outra? Será que uma coisa atrapalha a outra ou beneficia? É o que a gente vai discutir hoje com essas maravilhosas que você receba aqui, Elaine Borba, Emily Nicolini e Franciele Alves. Sejam todas muito bem-vindas. Gratidão mesmo pelo sim de vocês. E eu gosto de casa cheia.
Às vezes, quando falta algum, não, eu gosto de todo mundo aqui pra gente dialogar, pra gente discutir, colocar nossas opiniões. E mais ainda, né, 3 mulheres incríveis aqui dividindo a mesa comigo e trazendo informação para quem tá em casa. E também a gente vai dar as nossas opiniões, né? A gente sabe que vocês atuam numa área, né, próxima, mas cada uma tem o seu jeitinho, sua particularidade. E antes da gente começar a entrar no assunto, eu gostaria que vocês se apresentassem. Vou começar com a gravidinha, né? A gravidona, né? Vai lá, Fran. Então, esse aqui é o Lucas. Eu sou Franciele Alves. Eu estou nesse universo do autoconhecimento desde 2019, existem 6 anos aí, né? E eu me encantei, assim. Eu não vim pelo amor, eu não vim porque vai ser uma profissão. Não, eu vim pela dor. Eu vim pela dor porque os negócios não estavam legais lá em casa, então eu descobri esse universo e aí me apaixonei. Hoje eu atendo mulheres, principalmente nessa área emocional e espiritual. Então, hoje eu sou empresária, mãe, esposa, mulher, então todas as funções assim que nos cabem. Hoje eu tenho vivido isso e acho que é isso, né? Se tiver, eu preciso de uma folha, né? É um resumo, né? Porque a gente ia ficar muito tempo aqui só na apresentação de cada uma. Vamos lá, Emily, você. Bom, para mim é um prazer estar aqui, tá? Obrigada pelo convite mesmo. Meu nome é Emily Nicolini, sou casada com o Rafael, mãe do Noah, da Rebeca. Noah tem 8 anos, Rebeca 2 anos. Sou uma pessoa apaixonada pelo autoconhecimento, assim, desde a minha juventude, sempre fui muito ligada a isso, né? Porque eu sempre pratiquei esporte. Joguei handebol desde 8 anos de idade, então para você extrair o seu melhor, você precisa se conhecer. Então, no esporte ali, eu precisava me conhecer. Então, desde esse momento, eu já vinha, também sou cristã. Então, quem conhece a Cristo, né, quem vive essa vida cristã, se conhece. É necessário se conhecer e extrair o seu melhor ali. Então, autoconhecimento é algo que me vivencia. Eu sou apaixonada, de fato, por isso, por se conhecer, saber, de fato, realmente sua identidade. E é isso. Hoje eu sou empresária, sou mãe, sou esposa, sou Emily, né? Que cuida de mim mesma. E é basicamente isso aí. Isso é um pouquinho de quem eu sou. Que ótimo. Todas mulheres firmes. Vamos lá, Elaine. Vamos lá, então. Meu nome é Elaine Borba, né? Mãe da Helena. Não, deixa eu começar pela ordem, né? Esposa do Tiago Borba. Mãe da Helena, de 16 anos. Mãe do Miguel, de 10, vai fazer 11 agora. Sempre é um tema, né? A gente sempre, para quem está nessa área, sempre teve nessa área um pezinho, tentou fugir ou tentou se esconder, porque não se conhecia. Mas aí quando você começa a viver esse mundo, você não... Eu falo assim, que é um tema que a gente não gosta de parar de estudar. Não é que a gente não gosta, a gente está sempre procurando mais para poder levar isso para o outro também, né? Então, a minha história no autoconhecimento, assim mesmo, né? Com essa área... ela começou também pela uma dor, como a Fran falou. Eu sempre corri disso, mas em 2021 eu passei por um momento bem difícil. Trabalhava há 15 anos numa instituição financeira e comecei a entrar em crises porque eu fugi da minha essência e comecei a passar por cima de princípios e valores meus, né? Então eu comecei a entender assim, cara, eu preciso saber onde é que eu me perdi. E eu comecei com essa busca. E aí, quando eu fui chegando, porque a gente não tem as respostas completas ainda, né? O mais maravilhoso é isso, que Deus é perfeito, que essa busca continua, e eu falei, eu preciso levar isso para outras pessoas, né? Esse retorno para a essência, que eu acho que a gente não pode fugir. E quando a gente sai desse lugar, a gente não vai estar inteiro no que a gente está fazendo. E é por isso que a gente sofre. E não é para ser sofrido, é para ser prazeroso. Vai dar trabalho? Vai, mas ele tem que trazer prazer. Se está sofrimento, se você está ficando doente, é porque tem alguma coisa que você precisa consertar e realinhar ali com sua essência, com seus princípios e com seu propósito. Ai, que lindo. Maravilhoso. Ó, pra começar, eu queria, assim, né, pra gente entender melhor essa questão de autoconhecimento. Pelo que eu percebi, todos começaram com essa busca de si mesma, né, para depois levar isso para outras pessoas. Mas antes disso, queria só fazer uma ressalva aqui. São 3 mulheres empreendedoras que atuam na mesma área. Esse é um dos princípios e valores do canal Salto Alto.
né? Que muitas vezes a gente não encontra em outras redes, em outros movimentos, mas dentro do canal Salto Alto é um compromisso que eu fiz com Deus, né? De unir mulheres. Porque a gente é muito mais feliz e tem muito mais sucesso sentando na mesma mesa e dividindo experiências, se unindo, do que segregando, né? Do que dividindo. Então, assim, só para fazer essa ressalva que você falou de propósito, isso é um compromisso e é um valor inegociável dentro do canal. Quando chega algo para mim fora disso, eu corto, porque vai fugir da minha essência, né? E se a gente não vigiar, realmente a gente se perde. Sim. E acontece em todas as áreas. Mas agora, para a gente explicar, né? Porque às vezes a gente tem um público bem variado que assiste a gente. Talvez para uns é muito fácil o termo, mas para outros ainda estão começando, né? Estão descobrindo, igual muitas mulheres que às vezes estão sozinhas também no empreendedorismo. O que seria, assim, Fran, vamos lá, o autoconhecimento? Dá para você explicar, assim, brevemente para a gente o que é esse autoconhecimento? Tá, vamos lá. O próprio nome já diz, né? A própria palavra, a nomenclatura já traz. É esse conhecimento de si mesmo. Então, eu sei quem eu sou, eu conheço os meus valores, eu conheço as minhas fraquezas, as minhas forças, onde eu posso ir, onde eu não posso ir. Eu costumo dizer, Tati, que tem 2 tipos de pessoas. Tem aquelas pessoas que se conhecem e que estão vivendo, e que é uma frase que a minha irmã diz muito, né? Viver em vida, né? Então, as pessoas que se conhecem estão vivendo. E tem aquelas pessoas que estão ligadas num piloto automático. Estilo a Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. É porque eu não sei nada sobre o mundo e nem sobre mim. Eu vivo com base naquilo que sempre foi assim. Ah, meu pai, ele trabalhava, ele faliu a empresa dele. Aí eu abro uma empresa e, de repente, estou eu fazendo o quê? Vivendo aquele mesmo padrão. E por que isso acontece? Porque eu não me conheço e estou apenas repetindo algo que foi aprendido. Sem se questionar. Exatamente. Entendi. Então, o autoconhecimento é esse, me questionar, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que esse desafio veio? Por que essa dor veio? Por que eu sou boa no esporte e fulana que tem as mesmas capacidades que eu não consegue ser? Existe um motivo por trás que, quando a gente não para observar, isso fica camufladinho ali, escondidinho. Então, não estava percebendo até que uma hora a ficha cai. Entendi. E agora, trazendo, a Emily falou que começou no esporte, mas hoje você é empresária, inclusive, né? Um trabalhão ali pela frente, um desafio enorme para você, porque gerir muitas pessoas, estar à frente, enfim. Mas o que você percebe, assim, da importância desse autoconhecimento, né, que a Fran estava explicando, trazendo para dentro do negócio da gente, trazendo para o empreendedorismo? É importante a gente trabalhar essa área ou é só conversa mesmo das pessoas? Não, para mim é extremamente importante, né? Porque, Aham. como o Fran falou, o autoconhecimento, eu falo que o autoconhecimento, ele é você trazer à tona a sua real identidade, a sua real capacidade, o que você realmente merece viver nesse mundo aqui, né? Então, se eu não sei minha capacidade, se eu não sei quem eu sou, se eu não sei o que eu mereço, eu não vou conseguir desenvolver o melhor no meu trabalho. Que eu sempre digo, sempre nas minhas palestras, dentro da minha empresa, que não tem como separar a vida pessoal e profissional. Não tem como, eu sou assim só em casa. No trabalho eu não sou. Como se fosse um personagem, né? Isso, não tem como. Uhum. Então, para eu conseguir extrair o meu melhor profissionalmente falando, o melhor do meu time, talvez se você é líder, né? O melhor profissionalmente falando como colaborador, como autônoma, como empresária, você precisa se conhecer. Porque senão você não vai conseguir extrair o seu melhor, nem mesmo entender algumas fraquezas que a gente tem, né? Então, isso é essencial para quem quer atuar em alta performance, viver uma vida abundante. É totalmente necessário buscar esse autoconhecimento de forma constante, né? Constante.
Exatamente. E eu acho que você falou uma palavra certa. Não é só o que a gente tem de bom, é o que a gente tem de ruim também para poder trabalhar. E o que reflete, principalmente o que a gente tem de ruim, o que tem de bom também, mas reflete também na nossa equipe, né? Quem tá ali no papel de liderança. É assim mesmo, né? Quando você vê que a equipe tá, né, tendo alguma dificuldade, você vai no líder e você consegue achar a raiz Igual ali. eu tenho uma questão que eu falo muito sempre com meus líderes lá da empresa, né? Que a gente é proprietário da Dragão Móveis e Eletro também. Então, eu sempre falo muito com eles pela dificuldade de dizer não que eles têm. Né? A dificuldade de dizer não cria colaborador que manda na casa. Uhum. E ele só vai saber que ele tem dificuldade de dizer não quando ele passa por um autoconhecimento, quando ele olha para dentro de si, quando ele entende por que, que a minha equipe está desse jeito, por que os resultados estão indo por esse caminho. Porque alguma coisa aí dentro você não está conseguindo extrair o melhor, né? Então, essa questão, principalmente essa questão de dizer não, que é um desafio de muitas pessoas. Eu acho que é exatamente isso, né, Emily? Você entender por que você não consegue dizer não. Acho que isso é uma chave que a gente precisa parar e prestar atenção. A quem que eu estou querendo conquistar com os meus sim? Agradar. A quem que eu estou dizendo não quando eu só digo sim? Aí eu estou dizendo não para mim. Isso aí. Né? E aí começa a incongruência, é onde você começa a sofrer, é onde você começa a fazer coisas para poder conquistar o outro, e cada vez mais você vai se diminuindo nesse caso, não se colocando no lugar de importância. Então, essa questão do falar não é o que eu vejo muito, assim, que ele começa nessa pequeno detalhe aí, que ele começa a minar a vida toda de uma pessoa, a essência toda dela. Essa falta de dizer não. Quantos memes que a gente vê, né, que as pessoas, quando passam pela terapia, saem dizendo não depois para todo mundo, né? Então, assim, é exatamente porque aprende a fazer isso e dizer não só para as pessoas, para situações que às vezes são abertas, muitas vezes, algumas portas que são abertas para a nossa vida, que para uma outra pessoa é uma grande oportunidade, mas aquela porta não tem a ver com a minha essência, com quem eu sou. Sim. Mas como você vê uma oportunidade, de repente, de um negócio, de fazer algo grandioso, você não parou para ver se aquilo cabe dentro do seu perfil de pessoa, se aquilo cabe dentro dos seus valores e princípios, mas você aceita. Por quê? Né, momentaneamente todo mundo aceitaria, porque eu conheço fulano que está se dando bem nessa área, então eu vou também. Então, essa é a grande questão, a gente saber olhar para o não. O não é algo negativo para você dizer para os outros e, às vezes, para você também em algumas situações. Entendi. Agora, você até falou, né, que a gente vê os memezinhos aí no Instagram e, ao decorrer dos anos, acredito que de uns 10 anos para cá, esses termos, né, de autoconhecimento, o que era surreal para os nossos pais, digamos assim, né, que nunca ouviram falar, para a gente tá cada vez mais fácil procurar e entender sobre isso. Como que vocês veem, assim, esse universo da popularização, principalmente do termo coach? Chegou em algum momento, assim, quando você fala que, né, porque vocês três são formadas em coach, é isso mesmo, né? Uhum. E como que vocês veem essa visão que, às vezes, em alguns momentos, com as redes sociais, pessoas não tão bem intencionadas acabam se usando, assim, esse conhecimento de uma forma ruim, né? O que vocês acham sobre isso? É papo de coach, né? Isso é papo de coach. Virou um pouco pejorativo, vocês acham, assim? Que Sim, caiu um pouquinho no descrédito? Sim, mas a gente precisa entender, Tati, por que caiu no descrédito? Do mesmo jeito que existem profissionais, vamos supor, médicos que são excelentes, existem médicos que não são tão excelentes assim e erraram de alguma forma. Sim. Do mesmo jeito que existe qualquer profissão que você for, você sempre vão ter os bons profissionais e os profissionais que não são tão bons. Eu não vou nem falar que são maus profissionais, não são tão bons. Só que o problema é que as pessoas com o coach, elas focaram mais nesses profissionais. Porque todo mundo estava querendo surfar nessa onda aí também, só que sem se dedicar. Muita gente sem estudar, sem se aprofundar. Como eu falei, quem entra nessa área, a gente não para de estudar, nunca. Eu fiz minha formação de coach em 2021, eu já fiz uma formação em psicanálise, pneumopsicanálise, uma especialização,
Por quê? Porque você vai vendo onde eu sentia com as ferramentas de coaching, né? As demandas que começaram a aparecer para mim, não era só com alta performance, para trabalhar alta performance. Vinham muitas questões para mim, por exemplo, de empresários que me conheciam do banco às vezes, né? Que eu estava ali, tinha um know-how em alguma área. Quando chegava comigo na hora de fazer o trabalho, eu entendia, eu falava assim, olha só, eu acho que você precisa de terapia. Ponto. E aí eu falei, peraí, mas e se eu tiver a ferramenta que pode ajudar nesse lado aqui? Você consegue trabalhar as duas formas. Eu consigo trabalhar as duas formas. Só que automaticamente eu acabei indo mais para terapia depois, porque foi a minha demanda maior. Entendeu? Então é por isso que eu falo, existem profissionais que vão fazer ali, pegar um certificado e não vão nem fazer o curso direito, e existem profissionais que não vão se contentar com aquilo ali, vão buscar mais e mais. Então, a gente tem que estar atento com esses profissionais, entendeu? Existe esse ponto da superficialidade também, né? De que eu quero ensinar, mas eu não quero viver. Por isso que lá no início a Tati falou, vocês três buscaram primeiro esse autoconhecimento para vocês, para depois ensinar aos outros. A gente não consegue, eu não consigo dar para alguém aquilo que eu não tenho. Então eu preciso viver. Essa parte mais terapêutica foi onde eu me encantei também, não para o outro, mas para mim. Eu queria descobrir os porquês dos porquês. Eu sempre fui uma criança muito curiosa. E aí, quando existe esse movimento das pessoas que falam mal, etc. Cara, as pessoas falam mal de tudo. Não vão falar de algo novo que está chegando. Então falam mal de tudo. A gente vai encontrar. E isso é natural também do ser humano. A gente tem uma tendência natural. Uma folha branca tem um pontinho preto, a gente vai enxergar o quê? O ponto preto. Então a gente vai enxergar esse lado negativo e vai reforçar o lado negativo. Então existem profissionais que vão se destacar e que vão trazer o melhor e que vão contribuir com a sociedade, porque o que a gente faz é transformação de vida. Parece ser só um floreio dizer isso, mas isso é uma grande verdade. Vidas são transformadas, casamentos são restaurados, saúde física são restauradas. Então tudo isso acontece, né? Mas também vai ter aquele profissional que não vai viver e tá tudo bem. Né? Não dá pra gente controlar tudo, né? Isso não está no nosso controle. Entendi. Falaram muito bem. Eu falei, vou gerar polêmica aqui. Eu concordo. É importante a gente falar sobre isso, Sim. porque na era digital, né, onde parece que a nossa vida gira em torno das redes sociais, é como se as pessoas estivessem ali podendo falar o que quiser e fazer o que quiser, né? E é muito importante vocês, enquanto profissionais sérias, que eu sei que são, por isso estão aqui, se posicionarem também a respeito disso, para as pessoas entenderem. Não só na profissão de vocês, mas em várias outras acontece isso, e às vezes cai no descrédito justamente por maus profissionais, né? Sim. Mas quem trabalha direito, quem se esforça, quem traz resultado, vai ter sempre lugar no mercado, né? Agora, uma outra pergunta polêmica, assim. Vamos passar pra Emily, que ela escorregou dessa daí, né? Ela escorregou. É caro investir em autoconhecimento? Então, né? Pra mim, assim, caro depende do valor, né? Às vezes uma coisa não vai trazer valor nenhum, então qualquer valor, qualquer dinheiro que você pagar, vamos dizer assim, né? Abertamente falando, claramente falando, vai ser caro. Mas o valor que isso proporciona, de fato, a transformação que o autoconhecimento, que um processo de coach ou uma terapia, né, que a gente fala também, cada um na sua área, vai trazer pra gente, pra pessoa, eu digo, né, não é caro. Sabendo que tem profissionais que cobram um valor que não é razoável também, né? Eu fugi daquela, mas entrando nisso, tem profissionais que usam mesmo essa ferramenta para cobrar um valor que não tem como. Igual eu mesmo já fiz alguns orçamentos para algumas empresas, que falei assim, nossa, mas o seu orçamento é totalmente diferente do que já me trouxeram. X valor, eu falei assim, não, gente, não tem condições, não é... eles querem colocar num patamar também que isso que prejudica, sabe? Até... A classe, vamos dizer assim, profissional. Querem se colocar num lugar que gera resultado? Gera resultado. Assim como uma psicóloga gera, né? Cada um na sua área, ou falando sobre desenvolvimento humano mesmo, questões emocionais, porque autoconhecimento é saber lidar com as suas emoções, né? Então, eu não acho um valor caro, porque pelo resultado que ele vai trazer.
pelo ganho que você vai ter na sua vida de forma constante, porque de fato é uma mudança de vida o autoconhecimento, né? Para quem aplica. Porque senão também não. Se você aplicar aquilo que você aprende no autoconhecimento, num processo de olhar para si, de se entender, de entender como se comportar, você vai ter um ganho assim enormemente. Então, para mim, eu não sustento isso como caro, dependendo do valor, lógico, igual eu te falei. Não tem como abrir totalmente falando que não é caro, porque depende do que o profissional vai. Um exemplo disso é o livro, né? Quanto custa? R$50 Sim. um livro? R$50 um livro? É caro? Não. Né? Uhum. Se a gente for olhar, não é E um caro. livro ele pode Mas fazer. se a pessoa não aplicar, não vai resolver nada. Mas ela pode Sim. começar com um livro, um investimento de um livro de R$50. Sim, que já vai ter Ler grande aquele livro. autoconhecimento. Exatamente, já vai ter uma autoconhecimento, vai entender um pouco. Tem muitos livros que têm ferramentas que a pessoa Sim. pode se auto-aplicar ali e ter grandes resultados, né? Não Exatamente. precisa de alguém diretamente. Um atendimento individualizado, personalizado, se Sim, torna um investimento sim. mais alto? Sim. Mas se a gente olhar para um outro lado, com base nisso que a Emily falou, caro é você ver seu casamento destruído, seus filhos abandonados, deixados emocionalmente, sim. né? Isso se torna Levar a caro. vida medíocre, A né? sua saúde, exatamente. Isso Eu costumo é dizer, caro. eu vou indo um pouquinho além, né? Tipo assim, por que às vezes as pessoas acham caro, né? É óbvio, tem gente que acha caro porque ela não tem aquele recurso para poder pagar. Ok, eu entendo. Mas tem gente que acha caro porque não vai ser nada que vai te entregar algo pronto para você pegar um chip, palpável, instalar na sua palpável, cabeça e tipo assim, não, peraí, vou passar lá pelo aquele processo terapêutico, aquele processo de coach e eu vou sair de lá, eu vou terminar um processo e vou estar pronto. Não, você vai passar pelo processo e o processo não é agradável. Eu preciso falar Não é que gostoso. não é agradável, não é gostoso. Sim. E você vai sair de lá, de cada sessão, de cada processo, de cada encontro que você tiver, Brigando com você. brigando com você mesmo, com a terapeuta ou com o coach. Eu costumo E perguntar se anotou a sabendo placa. Assim, que, anotou a na placa. verdade, o ponto de partida é depois que você sai daquela sala ali, verdade. que é você colocar em prática. E é autorresponsabilidade, né? É você que tem que resolver o BO, né? O preço, então, o maior preço que você vai ter que pagar, na verdade, é esse. É o você implementar aquilo ali que você chegou, não é a gente que vai falar o que ele tem que fazer, a gente só vai usar os locais certos e ele vai se despertar, né? A pessoa que passar pelo processo que vai se despertar para o que ele precisa fazer. Agora eu estou munido dessa informação, o que eu faço com isso? Eu preciso praticar. Porque é igual, eu vi um post seu que você comprou, quebrou a sua dieta, Você viu? e você falou, nem valeu a pena ter comido o bolo. É exatamente isso. Tipo assim, se você Tava tão bom a imagem ali, foi uma propaganda enganosa, entendeu? Então, é a mesma coisa, você vai para um processo desses, né, para se descobrir de autoconhecimento. E se você não colocar em prática, não sair de lá e fazer o papel, vai ser essa sensação. Putz, eu paguei caro num processo, eu paguei, né? E Paguei. fulano não resolveu Aí nada. ficou caro. Não foi bom, porque praticou. Essa profissional não é boa. Mas por quê? Você fez o que tinha que fazer, você se dedicou no que você precisava fazer. Então, esse negócio de caro e barato, isso é muito relativo. Né? Porque vai depender sempre do seu olhar e das crenças que você tem instalado dentro de você quanto a isso. E quanto está disposto a abrir mão disso, né? Exatamente. Também. E aí, Fran também falou em questão de saúde. Se você for olhar o que pessoas gastam com médico, com remédio Sim. e tantas Pagam outras academia e coisas. não vão. Sim. Oi? Pagam academia e não vão. Pois é, né? Então, vou nem falar sobre isso. Nem foi uma diretora, não foi. Ultimamente, eu tava tão assídua na academia, pô, me entreguei aqui pra você. Mas, enfim, agora, vocês acreditam, o tema dessa temporada, né, é cultura, né? A gente tá trazendo essa questão da economia criativa. Eu trouxe até alguns dados aqui para falar para vocês, né, sobre essa questão da economia criativa, o quanto isso representa no PIB e o quanto isso representa para o empreendedorismo feminino, né? Porque muitas vezes a grande maioria de quem trabalha com artesanato, né, com coisas que são feitas, né, com a mão, são as mulheres, né, principalmente as empreendedoras mães, né, que são os recursos que elas têm ali para sobreviver. Então, a economia criativa ela é muito forte dentro do empreendedorismo feminino e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, entrando nesse tema de cultura, eu queria perguntar para vocês acham
que essas crenças limitantes, essa questão de não entender quem nós somos e por que erramos e por que acertamos, está relacionada à cultura que a gente viveu ali dentro da nossa casa e vive nos ambientes onde a gente está inserida? O que vocês acham? Totalmente. Sim, totalmente. Por quê? Mas por quê? Vamos lá. Não aceitou. Qual foi a música que na adolescência, /juventude, que a gente ouviu? O homem não chora. É uma questão cultural. E a mulher precisa... Engole o choro, menina. Cala a boca e fica quieta, né? Então, a mulher com esse olhar de tipo, fica na sua, e o homem ele precisa ser forte. Então, confundiu-se as emoções com uma questão de tipo, você precisa viver dessa forma, por quê? Porque na minha vida foi assim, então para você vai ser assim também. Ninguém ensinou sobre emoções na escola. Nós não tínhamos isso. Agora que a escola estão se despertando para trazer a inteligência emocional para dentro das escolas, né? Ninguém ensinou sobre educação financeira, por exemplo, nas escolas, na época dos nossos pais. Nem, meu pai, até a 4ª série ele estudou. No final, nem terminou o restante. Ou terminou na época que ele começou a namorar com a minha mãe, porque ela era professora dele. Ela era professora dele. Ele estudou em casa. Ele Mas é totalmente uma questão de que todo mundo já vivia assim. Ninguém parou para perguntar o que você está pensando, o que você está sentindo. Vem aqui, olhar nos olhos, essa empatia, essa compaixão. Não, era sobreviver. Era uma questão de sobrevivência. Então, essa questão cultural, ela é muito forte dentro da crença limitante. A crença limitante está totalmente ligada, né? Essa limitação está totalmente ligada e conectada a isso. A gente herda dos Eu nossos... vejo muito assim, porque o autoconhecimento é você trazer à tona a sua identidade, uma das coisas que você traz à tona, né? A nossa identidade, ela é formada no meio que a gente está vivendo, que envolve personalidade, né? Comportamentos. Isso. Então, a forma que eu fui treinada dentro de casa está me formando. As experiências que eu tive dentro de casa, nos ambientes que eu frequentei, escola, né? Está nos formando, vai nos formando. Faz parte de 50% da nossa personalidade vem, né, nossa experiência de vida, do treinamento de pai, mãe, avô. Então, totalmente relacionado à cultura em que a gente vive, as crenças limitantes. Porque o que a gente acredita que nós somos, né, quem eu sou, do que eu sou capaz de fazer, ou N coisas, está muito dentro das nossas crenças, o que eu acredito. Então, se a minha identidade, meus comportamentos, eles são moldados, eles são... criados, né, formados através onde eu convivo, daquela cultura, daqueles costumes da minha família. Então, os meus pensamentos, que são as minhas crenças, elas estão sendo moldadas, sendo construídas de acordo com o que eu ouço, o que eu sinto, como meu pai ali, minha mãe vai tratando, vai vivendo, né? Então, isso tudo vai formando as crenças, né? E quem a gente se torna, quem eu sou. E aí vai totalmente sendo influenciado. E aí vocês acreditam que a gente escuta muito essa questão de escolha a mesa que você vai sentar, os ambientes. Se eu direcionar também os ambientes que eu frequento, a tendência é eu também ir moldando o meu comportamento de acordo com os ambientes que eu estou inserida? Por mais que, como a Emily falou, né, a nossa questão da nossa personalidade, ela é formada até os 12 anos de idade. Né? A gente entra naquele processo ali, no nosso meio ali, que a gente convive, pais, professores, até essa fase a gente recebe essa influência. Só que na nossa fase adulta hoje, a gente ainda recebe influência. Somos altamente influenciados. Totalmente influenciados. E eu falo que é uma obra perfeita de Deus, porque nós precisamos uns dos outros. Ninguém é autossuficiente, nós somos dependentes uns dos outros. Porque olha só que maravilha, o que falta em mim, sobra na Tati. E a gente se complementa. Então, por que eu preciso escolher em quais mesas que eu vou sentar? No primeiro momento, se eu tenho uma fragilidade, eu gosto muito de falar isso, eu vou me fortalecer. E num ponto que eu sou forte e que a Tati, ela talvez não seja tão forte assim, a gente troca experiências e a gente vai crescendo junto. Agora, se eu sento em mesas que me levam só para baixo, quando a gente fala sentar em mesa, não é propriamente mesa, né? São os ambientes. Os ambientes. Não é no sentido literal. Exatamente. E é por isso que a gente precisa estar num grupo. Aí, olha só quando a gente vê, né, o canal Salto Alto. Que maravilhoso que é. Onde você consegue compartilhar isso, as pessoas que têm o mesmo propósito, fazer a mesma coisa, fazer uma complementando com a outra, trazendo essas ideias.
E na nossa vida é assim. Do mesmo jeito que é na profissão, é com os amigos, é com, não sei, um grupo de igreja, com as pessoas que você vai se sentar, né? Envolve o todo da vida. Então, é por isso que a gente tem que ter essa sabedoria. Elaine, mas quer dizer, igual eu escuto alguns gurus aí falando, que você sempre tem que sentar numa mesa que está todo mundo no seu nível. Mas espera aí, eles vão querer sentar com você? O que você tem para oferecer? Aí agora vamos trazer a verdade. Do mesmo jeito que eu estou recebendo, eu preciso transbordar na vida do outro. Então, eu preciso desse compromisso com o outro também. Mas é claro, eu preciso estar fortalecida para ir para esse lugar, no lugar de transbordar. Para ter algo a entregar, né? Exatamente. Eu só não preciso também confundir esse posicionamento, que é algo que eu venho trabalhando muito. Se eu tenho trabalhado isso comigo, eu preciso falar dessa mensagem, e aí entra para todos os ramos, tá? Eu não posso querer chegar num nível que eu idealizei para só começar a entregar a partir daí. Não, não. Sim. O que eu já tenho hoje, eu já tenho o suficiente para começar a entregar na vida do outro. A experiência que eu tenho hoje, vamos falar para o profissional, eu já posso entregar, compartilhar com alguém que ainda não tem esse nível que eu tenho. Então, eu preciso olhar desse lugar de me doar também, não só sugar. Porque senão você vira um parasita, que você só quer sugar. Só por interesse, né? Então, das pessoas, exatamente. Né? E eu vejo que as pessoas perderam a mão com isso, Tati. Sim. As pessoas só estão querendo sentar nas mesas, onde está todo mundo acima delas, mas elas não têm nada para entregar. Sim. E não está entregando em outro lugar, entendeu? E essa questão de entregar, igual você falou, né? O que às vezes eu tenho vamos botar aqui, eu tenho um talento, um dom, que a Elaine não tem. Nossa, mas eu só tenho um, né? Vou me aperfeiçoar mais, eu vou ler mais um livro, vou fazer mais um curso, vou fazer alguma coisa. Não, que eu tenho é demais da conta para quem não tem. Para quem não tem nada. E o que ela tem é demais da conta para mim que não tenho. Então é exatamente isso, né? É transbordar e não ficar retendo aquilo ali. É uma via de mão dupla, né? Isso. Exatamente. A questão de se conectar com pessoas, né? E aí, não um autoconhecimento, mas um conhecimento do alto agora, o que Deus quer de nós? O nosso coração. Então, esse um talento aí é o que ele precisa, que é o seu dois peixinhos e 5 pães, para fazer a multiplicação. E esse ponto das mesas, o meu esposo Guilherme, ele traz sempre um exemplo muito, muito legal com isso, que é esse lugar que a gente senta vai sim nos influenciar. Ele fala assim, quando a gente é solteiro, a gente anda com a galera que é solteira, né? Então, a gente vai a lugares onde os solteiros frequentam. Então, a gente tem amizade com mulheres solteiras. Nós 4 aqui, nós somos casadas. Se a gente sai com mulheres que são solteiras, onde elas irão nos levar? Para onde elas irão nos levar? Então, a gente precisa andar com as mulheres que têm o mesmo propósito, parecido com o nosso, né? A gente se casa, aí o nosso grupo já muda. Aí a gente começa a andar com outras pessoas. Quando a gente tem filho, aí que vai mudando mesmo, a gente vai selecionando mesmo. Então a gente precisa estar atentos a isso também, por quê? Porque essa influência está chegando diretamente para todos nós. Sim. Então esse olhar a gente precisa ter, porque o tempo todo nos chega essas influências. Sim. E eu acho assim que vai um pouco além ainda do que transbordar na vida do outro e aprender com o outro também. É do de se conectar com a semelhança, né? Igual você tá falando, quando a gente é mãe, a gente começa a andar com quem é mãe. Porque a gente compreende. Aí foi até o Jefinho que me perguntou. Né? O Jefinho me perguntou lá na prática, né? É diferente. Por que não fazem para homem? Não recebe homem lá no canal Salto Alto? Eu falei, Jefinho, é diferente. Porque é nosso lugar de fala enquanto mulher, a gente vai entender as dores de uma mulher. Um homem, por mais que tente, que seja, né, compreensível, é diferente, porque ele não vai entender ali nas entranhas o que realmente é, né? Então, acho que vai muito disso também. Vou dar uma pausa aqui rapidinho pra gente chamar um quadro novo, né, aqui do Salto Alto Pod, que é um quadro sobre cultura, chamado Vivendo da Arte. Gente, a gente tem muitas mulheres artistas aqui em Ares. E quando a gente fala de arte, a gente acha que é só aquela pessoa que pinta, é só uma cantora. Não, a arte, ela está inserida no nosso cotidiano. Então, a economia criativa é a parte mais próxima do empreendedorismo dentro da arte. Nós temos muitas artesãs, principalmente aqui em Ares. E só para vocês terem ideia, o nosso PIB brasileiro, quase 4% é representado ali dentro
através da economia criativa. E a maior parte dessas pessoas que movimentam essa parte da nossa economia somos nós, mulheres. Então, eu vou chamar o quadro agora, é o nosso primeiro episódio do Vivendo da Arte. Venham conhecer com a gente uma artista linda aqui de Linhares. Na nossa região, nós temos diversas empreendedoras que vivem da arte nos mais variados segmentos. E a partir de hoje, eu vou começar a contar a história de algumas delas. Eu sou Tati Serafim, sou fundadora do canal Salto Alto, a rede de empreendedoras mais completa e inovadora do estado. E está começando agora o quadro Vivendo de Arte. Nós estamos em Linhares, que é o município onde fica a sede do canal Salto Alto. E o nosso destino de hoje é aqui, o bairro Interlagos, onde a gente já está chegando. Porque nós vamos contar a história da Mary Elmer, que além dela ser membro do canal Salto Alto, ela é uma grande artista. Ela é maquiadora profissional e também maquiadora artística. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, além de conhecer um pouco mais da história dela, é claro. Já chegamos aqui no espaço dela, vamos chamar... Olá! Olá! Estamos aqui! Ai, vamos contar um pouquinho dessa história hoje? Vamos! E eu vou maquiar também. Com certeza! Maquiagem normal eu dou conta, agora artística... Vai dar também. Ah, então vambora! Vem, gente! Quando que a maquiagem entrou na sua vida? Eu bem mais nova, meus 20 e poucos anos, tipo assim, comecei a olhar muito, né, YouTube. Então aquilo eu comecei a pesquisar e veio uma amiga que me chamou para um curso de automaquiagem. Ah, poxa, você gosta? Vamos fazer o curso e tal? Eu falei, vamos. Fiz, continuei ali, né, me adaptando. Até me pedia pra vir fazer a maquiagem dela, que ela falava que eu aprendi melhor do que ela. Então eu continuei ali. Daquele curso fiz um profissional, mas fiz pra mim, não pra maquiar pra fora. Só que começou. Amigas, primas, vim pedir, eu tenho um casamento, eu tenho uma festa, eu tenho uma formatura, e eu ia maquiando. Aí uma prima me mandou coincidentemente me mandou assim de uma maquiadora em Vitória. E fui e fiz esse curso. Cara, surpreendentemente, quando eu postei que eu tinha feito o curso e que eu estava maquiando, começou a aparecer. E era assim, eu maquiava em casa, num quarto separado. E foi. Daí, um ano e pouco, já não me cabia mais estar ali dentro daquele quarto maquiando. Eu precisei montar um espaço. Fiquei 2 anos lá, até que também chegou uma hora que eu precisei sair de lá e hoje eu montei o meu espaço mesmo, meu. Teve a questão de ser mãe de 2, né? Trabalhar à noite. Trabalhar à noite, ter a cobrança de uma criança de que você não estava em casa à noite, que você não estava em casa fim de semana. Primeiro veio aquele turbilhão de sentimentos, tipo, será que vai dar certo? É aquele síndrome da impostora, né? Que a gente realmente duvida, né, da gente. Aí veio o desespero, aí eu, caraca, não tá tendo o que eu tava esperando. E realmente, todo início é assim. E graças a Deus, está fluindo. E uma das diferenças aí que tem no seu trabalho é que a Mary, gente, além de ser maquiadora, né, profissional, da maquiagem convencional, ela também é maquiadora artística. E o desafio hoje, você sabe que o quadro é eu colocar a mão na massa. Bora lá fazer a make? Bora. O que a gente vai precisar? Me conta. Primeiro já tá tudo aqui? Algumas coisas. Vamos lá, então. Então, gente, a inspiração é essa. Vamos ver no que vai dar. O diferencial da maquiagem artística, pelo que eu vejo, é a questão da profundidade, igual você tá falando, o esfumado, aquela coisa que dá aquela sensação 3D, que é o diferente um pouco da maquiagem convencional. A quantidade certa do esfumado que você vai fazer, o produto que você vai botar pra dar o efeito da profundidade. Então é toda a técnica que você vai usar. É uma arte mesmo, né? Vamos lá, então. Vamos lá. Começa com o lápis branco, branco. fazendo os riscos do... A gente vai fazer o risco. Ai, gente, não tô muito confiante. Mas vamos lá. Tudo pela arte. Acho que o meu lobo mal tava um pouco bêbado. Mas vai dar certo, Brasil. Ó, gente, tá saindo uns trem. O risco que eu fiz para me ajudar não tá me ajudando em nada, porque eu fiz um risco embaixo de molde e tô fazendo outro completamente diferente em cima. Olha, já parece até um machucado. Maquiar outra pessoa é mais fácil do que você fazer em você mesmo. Ah, é por isso então, gente. Pronto, tá explicado. Tá explicado, porque eu não Justificativo. consegui. E é fininho, tá? Ai, meu Deus.
De longe, bem de longe, ó. Ele tá bom porque a gente ainda vai jogar o sangue falso. Eu vou ver, eu acho que na hora de fazer a pele, né, como se fosse a pele machucada, eu acho que eu vou ter que fazer em você, não sei se você vai conseguir. Duvidando das minhas capacidades artísticas, não acredito. Nunca. Vamos lá, pro sangue falso agora. Isso é próprio pra maquiagem? Isso. Sangue artificial. Sangue artificial. Ai, eu jurava que era mais simples esse negócio, hein? Você vai na linha em cima do preto. Uma maquiagem dessa custa o quê? Uns R$500? Oh, meu sonho. O que é uma noiva perto de uma maquiagem dessa, gente? Dá muito mais trabalho, pelo amor de Deus. Estamos aqui agora, né? Depois a gente vai botar mais um sangue aqui pra ficar ainda mais realista, né? Finalizar. Mas a minha professora me deu 7,5, gente. É lógico que foi uma prova com consulta, né? Não foi nem muito justa, não. Mas, gente, isso foi pra mostrar, né, o trabalho dessa artista incrível daqui de Linhares, da nossa região. Tem tantas outras artistas que a gente vai conhecer ao longo dos episódios desse quadro. E a gente começou com você, Mary, pelo carinho especial que a gente tem uma pela outra, né? Você tantos anos já no canal, crescendo, se desenvolvendo. E valorize o trabalho da artista, gente, porque não é fácil. Então, acabamos de conhecer uma artista aqui de Linhares, né? E a cada episódio a gente vai trazer uma outra para a gente conhecer através desse quadro Vivendo da Arte. E falando de economia criativa, né? Um termo que ficou conhecido, a gente estava comentando aqui. O que é economia criativa? É tudo aquilo que a gente gera renda através de algo que a gente sabe fazer, né? Um intelecto, né? Aquilo que a gente tem. Muitas vezes a gente transforma até mesmo em produtos, né? Eu estou trazendo aqui um produto de uma empreendedora membro do canal Salto Alto, tá dando pra ver aqui agora? Essa aqui é uma essência, tem vela aromática e tem essas peças que são feitas pela Nédia, que faz parte do canal Salto Alto, inclusive quero até aproveitar e mandar um abraço pra ela. Tem lá no nosso cowork aquele cheirinho, Elaine, que você chega lá e tem. É a Nédia que faz, isso é economia criativa, um trabalho, né, um lado do empreendedorismo feminino que muitas vezes é esquecido, né, fica ali dentro de casa muitas vezes, mas que gera economia e salva vidas, porque essa mulher está levando renda para dentro de casa. Então, a cada episódio dessa terceira temporada, a gente vai trazer outras artistas aqui e apresentar também outros produtos para vocês conhecerem. Aí eu já aproveito essa pegada aqui e lanço uma pergunta para vocês. A Nédia vive da arte dela, né? Ela também é professora, mas ela também empreende com a arte dela, assim como o episódio que a gente mostrou do nosso quadro e tantas outras artistas que a gente conhece aqui da nossa região. A gente é mais feliz trabalhando com aquilo que a gente tem o dom para poder trabalhar? Com certeza. E se torna mais fácil, né? Se torna aquela... Acho que a gente começou falando sobre isso, né? Se torna... Não fica pesado. Você faz, às vezes você se dedica e às vezes, né? A gente se dedica até muito, porque a gente não consegue enxergar aquilo ali, entre aspas, como um trabalho, entre muitas aspas. E às vezes a gente vai fazendo, e quando vê... Já tem 12, 13, 14 horas que você está trabalhando ali no dia, porque você está fazendo algo que você gosta. E isso é maravilhoso demais, né? Então, eu no meu entender também, é essa forma aí que eu penso, quando a gente está fazendo algo que já é um dom natural seu, né? Você tem mais, você se dedica mais sem achar que aquilo é trabalhoso, sem achar que aquilo é cansativo, sem achar que você está deixando de viver algo extraordinário, porque você já está vivendo o seu extraordinário. Sim, eu também concordo, assim, bastante com essa questão de... Até a produtividade aumenta, né? Quando você trabalha com o que você gosta, quando você trabalha mais feliz, né? Fazendo aquilo ali mais feliz. E eu sempre digo duas coisas, né? Pra gente que trabalha, às vezes a gente tem oportunidade, igual eu fiz minha transição, né? Eu advoguei por 6 anos, fiz minha transição de carreira e eu tive a oportunidade de fazer essa transição. Mas tem pessoas que não têm a oportunidade de trabalhar com aquilo que ama, aquilo que gosta. E tá tudo bem isso, né? Eu sempre digo, se você trabalha
Ou você trabalha com o que você ama e que você gosta, você tem essa oportunidade. Ah, não tenho essa oportunidade. Eu queria, igual às vezes eu faço entrevista, as pessoas falam assim, eu quero empreender. Todo mundo quer empreender, né? Meu Deus do céu, se soubesse o trabalho... Se soubesse. Mas enfim, se você não tem essa oportunidade, essa condição, pelo menos no momento, aprenda a gostar do que você faz. Aprenda a amar aquilo que você faz. Trabalhe feliz, né? Nem que seja focado na recompensa, no que esse trabalho que você está fazendo está te gerando. Então, com certeza, trabalhar com o que se ama, aprender a gostar do que se faz, vai gerar mais leveza, né? Sim. Vai gerar maior produtividade. Isso é comprovado cientificamente, né? As pessoas que trabalham num ambiente que gostam, aprendem a gostar do que faz, trabalham de uma forma muito mais leve, mais motivada e mais produtiva. Eu lembrei de uma ferramenta chamada Ikigai, que é uma ferramenta de descoberta de propósito, assim, né, de vocação. E uma das perguntas que tem lá é o que você faria se você não recebesse dinheiro nenhum. Nessa parte do fazer o que ama. O que você faria por gostar. Mas a gente sabe que a realidade não é essa, né? Não dá só para todo mundo. Se todo mundo fizesse o que ama, não teríamos. Mas, Fran, sabe o que é interessante? Eu vou contar uma história aqui que talvez a pessoa vai... eu trabalhei com uma pessoa no banco, né? E ela cuidava da limpeza. A Ritinha é o nome dela. Eu amo ela de paixão, eu aprendi muito. Eu até não vou me emocionar. Ela trabalhava na limpeza no banco. E ela falava assim comigo, Elaine, eu amo o que eu faço. E eu falava, nossa. Ela vendia Avon, Natura, tal. Ela teve a oportunidade de sair da limpeza. Chamaram ela para trabalhar no administrativo, no supermercado, depois numa farmácia. E ela falava assim, Elaine, eu me sinto bem cuidando e limpando dos ambientes, deixando tudo cheirosinho, deixando tudo organizado. E ela nova, né? Eu tenho 44, ela é da minha idade. E, tipo assim, naquela época ela era mais nova ainda, sabe? E isso que a Emily falou, tipo assim, quando você se propõe a fazer uma coisa e você encontra, né, essa felicidade nessa coisa... Elaine, que papo de louco, ela trabalhava com a limpeza. Gente, tem gente que gosta, tem gente que se sente às vezes bem a gente fazendo vislumbra isso. só o lucro, né? O salário e tudo, né? Exatamente isso. Normalmente as pessoas acham que elas não serão felizes fazendo uma coisa que parece ser mais simples, porque não dá mais dinheiro. E dinheiro e também muito, eu penso, né? Muito reputação. Também. Às vezes a pessoa não quero gostar disso porque eu não sou essa pessoa. Eu não vou conseguir entrar nesse ambiente. Não vou ser reconhecida. Ao se comparar com a outra, falar assim, não, mas eu quero aquilo. Né? Então, se preocupar muito com a reputação, com o que os outros vão pensar. Então, isso às vezes impede muitas pessoas de desfrutar do que se tem ali, do trabalho que se tem, né? É verdade. E igual você falou também, a gente pode usar os nossos talentos dentro da, né? E talvez o talento dela seja esse mesmo, de nutrir, de cuidar, de organizar, né? De deixar aquele ambiente. Sim, exatamente. Agora, todas nós mães, né? Não dá pra fugir. Não dá pra fugir disso, eu não sei vocês, mas eu comecei a empreender por conta da maternidade. A gente estava falando de economia criativa, artista, quantas mães que às vezes não tem muita escolha, né, nem tanto talento, às vezes vai ali o que dá para adaptar com a maternidade, mas a maternidade, para mim, pelo menos, me trouxe uma força e me trouxe uma Tati antes da maternidade e uma Tati depois. Com vocês foi assim também? Como é que está aí, Fran, já o segundo, né, encomendado? Então, agora mais leve no segundo. Acho que segundo filho, todo mundo tem segundo filho, Tati, ainda não. Segundo filho foi mais leve, por quê? Porque eu primeiro descobri esse universo do autoconhecimento, então primeiro me trabalhei. Hoje mesmo uma moça que foi lá em casa falou assim, nossa, Fran, você não se arrepende não? Você teve o filho tão mais velho assim, né? Porque na idade da medicina é velho, né? 35 anos ter uma gestação. E aí eu falei, não, porque se eu tivesse o meu filho mais nova, nossa, eu era muito imatura. Então eu não poderia vir no tempo certo, no tempo de Deus, quando era para vir. Mas nesse processo, quando nós estávamos prontos entre casal para ter o filho, eu vivi baseada em uma crença. Então, na minha gestação, eu não quis trabalhar. Porque a crença era, se eu trabalhar, eu não vou ser uma boa mãe.
Porque a minha criança sentiu falta da mamãe quando a mamãe estava no trabalho. Sim. Então eu não quis. Gente, eu entrava assim na minha sala, me dava um desespero tão grande. Tipo, não quero. Eu voltava e deitava no sofá. Porque isso era um padrão que estava rodando ali nas minhas emoções e eu não tinha percebido. E aí eu percebi, já estava lá para 5º, 6º mês de gestação, aí que eu voltei. Aí voltei com toda a garra e fiz um lançamento na sala de parto, assim. Então foi... eu fui da água pro vinho na mesma gestação. Aí agora já tá bem mais leve. Então eu já compreendi, já consegui ressignificar, entender que a minha mãe não deixou de ser uma boa mãe só porque ela estava trabalhando. Pelo contrário, não vou me emocionar. Não vou me emocionar, está no negativo, né? Então a gente precisa construir uma meta positiva. Eu vou me manter firme aqui. Então a mamãe, ela entregou tudo que ela podia e tinha nas condições que eram favoráveis ali, né? Então, na época em que eu nasci, olha que eu sou a filha mais nova, eu peguei a raspa do tacho bem mais leve, assim, para as mais velhas, foi bem pauleira, né? O negócio, mas a mamãe, ela trabalhava, eu tinha esse significado, e aí eu trouxe isso. Não, a minha mãe é sim a melhor mãe que eu poderia ter. E que bom que ela trabalhou, porque ela me ensinou o valor do trabalho a partir dessa ação. Então, hoje, eu entendo que eu não preciso viver nessa escassez. Ou o trabalho, ou a maternidade. Eu posso fazer essa junção de trabalhar e ser uma boa mãe. Então, eu posso dizer que a maternidade é um dos processos de autoconhecimento mais profundos que eu tenho. Com certeza. Né? É um processo porque eu sou de defender de que a cada estação que a gente quer viver, de cada nível que eu quero subir, né, que eu quero crescer profissionalmente, como mãe, como pessoa, num casamento, financeiramente, vai exigir uma nova versão minha, né? Nossa. Então a maternidade é isso. O Noah nasceu, hoje ele tem 8 anos, né? Então ele veio, me transformou, me modelou. Rebeca, 2 anos, está me modelando muito mais do que eu imaginava. 2 aninhos, né? Chegou já para falar bem assim, opa, tem muita coisa aqui, outro processo. Você sabe que é interessante você falando isso, Emily? Porque dentro da psicanálise, por que a filha menina mexe mais com a gente? Porque a gente começa a acessar na menininha a nossa menininha, quem a gente foi na infância. Sim. Então, muitas vezes, a gente, sendo mãe de menina, a gente começa a descobrir traumas na gente que precisam ser curados e transformados. Então, muitas vezes, a gente, nesse processo, a gente ou repete o trauma com a nossa filha, porque a gente passou e a gente não foi curado daquele trauma, ou a gente aprende que existe um trauma ali, e aí, opa, vamos lá, Elaine, vamos tratar, vamos procurar ajuda para a gente poder resolver essa situação, porque para na gente, não passa para a nossa geração. Peraí, tudo que aconteceu de errado acabou em mim, e eu não vou perpetuar isso para os meus filhos. Principalmente quando o ser humaninho é igualzinho a você. E adivinha por que ela veio igualzinho a você? Porque tem coisa que você precisa cuidar. No final desse podcast, que a gente já vai marcar uma terapia. Isso agora. Pode ajudar uma sessão. Fazer terapia em grupo, né? E aí vocês estavam achando que era muito tempo, a gente tá aqui conversando há muito tempo e se deixar a gente fica a tarde inteira, porque o papo tá bom e quando a gente senta na mesa com pessoas bacanas como vocês, é muito gostoso e muito leve. Sim. E aí a gente precisa finalizar, né? Foi um prazer enorme receber vocês aqui. E antes da gente encerrar, eu queria que cada uma deixasse uma mensagem, assim, voltada para esse autoconhecimento mesmo, para as mulheres, direcionar mais para as mulheres, né, que estão assistindo a gente, da importância que tem isso para a nossa vida pessoal, mas também para o nosso negócio. E dar alguma dica, né, de como a gente pode trabalhar isso, além, né, de procurar ajuda, porque a gente precisa realmente de um olhar de fora para dentro daquilo que a gente emocionalmente está muito envolvida. Sim. Né? Eu gosto de falar assim, Tati, o autoconhecimento ele é necessário para você extrair o melhor de você e para você também dar para o outro. E aí, como você falou, nós somos mães, a gente quer dar o melhor para os nossos filhos e a gente também quer dar, não só para os nossos filhos, para todos aqueles que a gente possa transbordar, eu amo essa palavra, na vida do outro. Tá? Então, o autoconhecimento, ele também não é a gente olhar só para as coisinhas bonitinhas que tem dentro da gente. A gente tem que ter muita verdade e coragem para olhar o que tem de feio dentro da gente. E humildade. Tá? Exato, e humildade. Porque eu só consigo
trabalhar isso, esses pontos, eu chamo de pontos de trevas, né, de sombras dentro da gente, a partir do momento que eu aceito. O que é aceitar? Eu concordo, não, eu aceito que eles existem dentro de mim. Então, não tem como eu trabalhar uma coisa ou lutar contra aquela coisa se eu não aceito, se eu não enxergo aquele problema dentro de mim. Então, não existe, não é feio, né? Ah, não, isso, não vão me aceitar. Não, gente, todo mundo aqui tem o seu pontinho de sombra. Se a gente fizer uma mesa só para falar das sombras, vai sair um monte de sombra aqui. Com certeza. Entendeu? Então, eu gosto de tratar esse lado, porque é importante a gente encontrar esse lugar. E essa questão da gestão da emoção. É um termo que as pessoas confundem muito, essa questão de gestão da emoção. Gestão da emoção não é você não sentir as emoções. Ou então, eu só posso deixar as minhas emoções que são aceitáveis, eu só posso aceitar as emoções que são aceitáveis. Não. Como diz o nosso pastor, né? Tira o botão da resposta errada, põe em cima da mesa e pé. Não. Eu preciso entender que todas as emoções, elas são importantes para a nossa vida. Se elas existem, porque foi Deus que criou e ela tem uma função. Então, eu preciso aceitar quando eu estou triste, eu preciso me dar um tempo quando eu estou naquela tristeza, mas eu não posso me entregar. Eu tenho que investigar por que eu estou triste e cuidar daquilo ali, é óbvio. Mas eu não posso negar que eu estou triste. Eu preciso olhar para aquele sentimento ali. Então, só muito cuidado. Esse tema que eu gosto de falar sobre gestão da emoção não é não sentir. Você precisa sentir as emoções. E a gestão da emoção é eu entender até que ponto isso aqui vai me fazer mal se eu ficar muito tempo aqui e chega uma hora que, não, agora vamos mudar, eu ter esse equilíbrio e saber me regular emocionalmente. É isso que a gente aprende quando a gente está com as nossas emoções descontroladas. Sim. Eu preciso aprender a fazer a minha regulação emocional. É só isso que eu queria falar. É isso. Eu acho que 3 emoções bem comuns, assim, da empresária, da empreendedora, são o medo. O medo, ele é muito comum. Então, lidar com o medo é natural do ser humano. É o medo racional. Mas o medo emocional, ele paralisa. Por que a pessoa não sabe dizer não? Por que o líder não sabe dizer não? Porque ele tem medo de ser julgado. Uhum. Então, o medo, ele traz essa paralisação. A comparação, nossa, olha a Tati tem um canal, nossa, e onde eu tô no meu negócio? Tem Elaine, tem Amy. E aí eu me comparo, e quando eu me comparo, na maioria das vezes eu faço o que é comigo? Lá para baixo. Eu me diminuo. Ou então, dependendo da situação, eu também vou lá e deixo, não, isso aí, a Tati não tá indo pra academia, não, eu tô indo, mentira. Só fui 2 vezes essa semana. Olha! Não. Então, a comparação, ela é uma emoção que acaba, na verdade, a comparação é o comportamento, a emoção é a inveja, né? É o sentimento de inveja ali. Ela também é um fator que acaba atrapalhando não só a empreendedora, mas nós, enquanto ser humano. E a terceira, a grávida esqueceu, mas eu estava pensando, a raiva, que é esse agir por impulso, é esse entregar, tipo, pensei e falei, eu não geri essa emoção antes, né? E acaba com o quê? Com as nossas relações. Então, aprender a lidar com o medo, aprender a lidar com a comparação, com a inveja, e com a raiva são 3 sentimentos que, a partir dessa gestão, é uma forma de lidar melhor com as situações dentro do local de trabalho. Mas, gente, uma coisa que eu queria falar aqui para encerrar minha fala, para dar tchau, é que tudo isso que a gente falou é de uma parte de 3. Por quê? Porque nós somos seres espirituais. Sim. Então, acima de tudo, existe um Deus que, independente da fé, foi o Deus que nos criou. Então, a espiritualidade, essa parte desse invisível, desse algo maior, é o início de tudo. E tudo que a gente conversou aqui é da parte mental, é da parte das emoções, é da parte da nossa alma, né? E que habitamos em um corpo. Então, no nosso dia a dia, a gente precisa cuidar dessas 3 partes que fazem parte de quem nós somos como um todo. Então, nós precisamos cuidar desse eu estou bem com a minha fé, eu estou bem com esse algo maior, eu estou bem com Deus, eu tenho um caminho a seguir, eu sou guiada por essa luz, por essa verdade, pela verdade da palavra. Então, quando eu sou guiada,
eu não sou guiada pelas minhas emoções. Sim. Aí as minhas emoções se diminuem para que ele cresça. Então, Jesus Cristo, ele é o maior mestre para nos ensinar a lidar com as emoções. Porque um conceito de inteligência emocional, nesse ponto da alma, é o quê? A capacidade que eu tenho de lidar bem comigo e a capacidade que eu tenho de lidar bem com o outro. Mas Jesus Cristo falava lá, ei, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo da mesma forma que você se ama. Então, ele já nos ensinava inteligência emocional lá atrás. E a maneira como a gente precisa lidar com o nosso corpo físico, que é o quê? O templo e morada de tudo isso, né? Então, alimentação, atividade física. Então, acho que esse combo aí desses três é o que, independente da sua profissão, se você é empreendedora, mas como mulher, como ser humano, eu acho que a gente precisa viver e trazer para as nossas vidas. É isso. Eu deixo a mensagem, assim, nesse sentido de que Deus, quando ele nos criou, nos formou, ele pensou antes, lá no ventre da mamãe, né? Lá no ventrinho, igual o Lucas tá aí, Deus já pensou sobre ele, né? Já teve planos a respeito dele, a respeito da gente. Sim. Então, como ele tem planos a nosso respeito, ele colocou a dose em mim de capacidade, de quem eu deveria ser, do que eu poderia conquistar e como eu iria conquistar tudo isso, já ele colocou dentro da gente, né? Então, a gente só precisa trazer à tona mesmo, tirar aquilo ali, buscar e redimir aquelas falhas ali que tem também. Então, acho que, de fato, igual a Elaine falou, é necessário o autoconhecimento para você saber realmente a sua verdadeira identidade. E ferramentas são poderosas, todo processo é poderoso, tudo isso funciona. Eu digo até assim, permita-se passar por um processo de autoconhecimento, um processo de terapêutico, mas a nossa verdadeira identidade, a nossa verdadeira essência, somente Jesus que pode nos trazer assim, verdadeiramente a nossa identidade, né? Exatamente. Então, é de fato isso, é você buscar conhecimento, mais sabedoria. Conhecimento é livros, cursos, coach, terapia, mas sabedoria só quem dá é Deus mesmo, no relacionamento com ele. Então, essa junção aí traz um autoconhecimento mais equilibrado, eu penso nesse sentido. Então, permita-se passar por isso. É isso. Já viu que tem um tema já, né? Vamos falar de espiritualidade Eu já tô pensando aqui, as três, né, trabalham muito forte nessa questão. Aí me fez lembrar até no que eu falei, que Renata estava lá, né, no painel do empreendedor lá com a gente, na pastoral do empreendedor, que às vezes a gente busca tanto conhecimento também, né, tantas coisas, tanto isso, tanto aquilo, e esquece de botar o joelho no chão, né, então fica também, né, essa alerta, né, para você que está assistindo a gente. É muito importante a gente trabalhar tudo isso, a gente está mostrando, vocês estão falando, vocês conhecem ferramentas que trazem resultado, mas se a gente não colocar Deus também em primeiro lugar, fica muito difícil a gente trabalhar todas essas outras questões. Fica pesado. Porque senão fica eu no centro, né? O eu sou o que É isso. Senão, e essa questão da comparação, né, que a Fran falou, aí veio um texto aqui de Gálatas 6:4, que fala bem assim, o apóstolo Paulo fala assim, que cada um de vocês esteja seguro de estar fazendo o melhor, o seu melhor, né? Pois assim terá a satisfação pessoal de uma obra bem feita e não precisará se comparar com outra pessoa. Então é justamente isso, é você fazer o seu melhor. E naquele momento, eu estou fazendo o meu melhor nesse momento, amanhã o meu melhor vai ser melhor do que o de hoje. Exatamente. Né? Então, e se não for também, tá tudo bem. Tá tudo bem, mas isso são etapas que eu preciso passar por cada uma delas. É um estilo de vida, né? De fazer o melhor. Exato, é sempre isso. Eu não preciso fazer igual a Tati faz, eu não preciso fazer o seu melhor. Igual a Amy, eu preciso fazer o meu melhor. E é isso que importa. A única comparação é comigo. Mesmo. Exato. Quem a gente foi ontem, quem a gente é hoje. Exatamente. É isso. Ai, que lindo. Muito bom. Muito bom. De coração mesmo. Agradeço a cada um de vocês. A gente que agradece. Espero que quem está assistindo, né, tenha gostado. Eu quero até ressaltar que o Salto Alto Pod, a gente tá na 3ª temporada. Tô aonde, né? Aqui. Eu amo fazer isso, eu já faço de propósito. Qual câmera que eu estou? É chique. Muito chique. A gente tá no YouTube, né? Todos os episódios completinhos lá. A gente também tá nas principais plataformas de áudio. No Instagram, depois a gente compartilha os cortes com vocês também. Muito o pessoal bem. fica ligadinho aí, lá no canal Salto Alto, né? O @canal Salto Alto. E, gente, além do podcast, né, que é o Salto Alto Pod,
O canal Salto Alto, ele é um ecossistema completo. E eu tenho propriedade para falar, e não é mitideza não, tá? É propriedade mesmo. Para dizer que o canal Salto Alto é a rede mais completa que a gente tem hoje aqui dentro do estado do Espírito Santo. Então, a gente oferece aulas online, inclusive Elaine já deu aula pra gente, Franciele também já deu aula, falta Emily já foi no evento, mas vou te convocar para dar aula pra gente também lá. Então, a gente tem aulas, tem workshops, tem eventos, tem encontros, tem cafés, tem várias coisas que a gente faz, tanto no digital quanto no presencial. São serviços que a gente oferece para você, empreendedora, atingir, ou buscar, pelo menos, né, atingir o próximo nível, para que você cresça. É por isso salto alto, né, para a gente ajudar você a se projetar cada vez mais e dar sempre o seu melhor dentro do seu empreendedorismo. Então, gratidão mais uma vez a todas vocês que estão presentes aqui. E quero aproveitar, gente, e agradecer também aos nossos parceiros, né? Essa temporada, a terceira temporada, que a gente está trazendo o tema de cultura, a gente está recebendo o apoio do Ministério da Cultura através das empresas que são nossas parceiras, que é a Brametal, a Água Viva e o supermercado Grace. Através dessas empresas, a gente está conseguindo acessar a esse apoio. E a gente tem várias outras empresas também que estão nos apoiando, que é a Queiroz Utilidades, a Mimos Pet Spa, a Lincoln Imóveis, a Padaria Dinamarca, que inclusive mandou lanche pra gente, tá? Então, estão todas convidadas. Depois eu vou mostrar nas redes sociais também. Agradecemos a todos que estão aqui. Quero agradecer a Hit Boutique. Tô bonita hoje. Tá linda, maravilhosa. Vou botar o look completo depois lá no Instagram. Fico me achando. O meu Van Marques também, que me maquiou, que me produziu. Eu recebo muito carinho, eu fico muito feliz, né? Porque quando uma empresa apoia e ela associa a marca dela ao seu trabalho, ela tá mostrando, eu confio em você, sim, né? totalmente. Porque a empresa é algo, assim, que a gente tem muito apreço, né? Pela nossa empresa. Então, eu fico muito feliz, muito mesmo. Porque é realmente uma responsabilidade muito grande minha de estar trazendo isso, né, para essas empresas e elas me dando o voto de confiança, né? Às vezes com recurso financeiro, às vezes com apoio mesmo. E é isso, agradeço a todos, espero não ter esquecido de ninguém. A 7D, né, que tá aqui recebendo a gente nessa mega produção. Vocês viram aqui, né? Gente, sempre recebendo a gente, sempre fazendo o melhor, junto com o canal Salto Alto. E a gente vai melhorando ao longo dos anos, né? Desde 2023, o Salto Alto pode estar no ar. E a gente espera que estaremos aqui em tantas outras temporadas, recebendo outras mulheres incríveis como vocês. Amém. Então, obrigada e tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchauzinho. Muito bom, muito bom. Há 3 anos, a Clube 1 Benefícios chegava a Linhares, uma das principais corretoras de planos de saúde, planos odontológicos e seguro de vida do Espírito Santo. E durante todo esse período, a Clube 1 também apoia o canal Salto Alto, uma rede de empreendedoras completa e inovadora. E você não pode sair desse vídeo sem conhecer os serviços incríveis dessa empresa. Seja bem-vinda, Tati. Obrigada. A Clube 1 conta com uma equipe de corretores capacitados a oferecer as melhores opções para você e sua empresa. Aqui eles também conseguem os melhores preços sem abrir mão da assistência. E é por isso que eu vou conversar com um consultor de vendas. Estou aqui ao lado do João Felipe, tudo bom? Conta pra gente quais os principais diferenciais da Clube 1. Isso aí, Tati. Nós temos diversas opções quando o assunto é plano de saúde, seguro de vida e serviço odontológico. Pensado justamente para atender com diferencial o nosso atendimento, seja ele para empresas de grande porte ou até mesmo MEI. Planos exclusivos com atendimento completo para você, seu filho e sua família. A partir de uma vida, você já consegue fazer um plano empresarial aqui na Clube 1. Então, contrate hoje mesmo.